Bom dia a todos. Bom dia. Gostei. Todo mundo animado, hein? Primeiro eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa harmonização maravilhosa. Viu, seu Luiz? Muito obrigado por essa harmonização maravilhosa. Não é porque nós estamos comemorando, né? Será que é comemorar? Não sei, né? Comemorar o Dia das Mulheres, que foi ontem. O dia não é bem uma comemoração, né? É mais um levantamento de luta, né? E aí eu estava ouvindo a Neuza, né, fazer ali a prece e estava pensando, né? Desde os primórdios dos tempos, né? Como o ser humano sempre foi muito rebelde, não é? Desde os primórdios, as mulheres sempre ficaram abaixo, né? Sempre se colocaram, não a mulher em si, mas a dominação masculina, né? Colocava sempre a mulher abaixo, não é? Aí aqui, ó, como que os judeus viam as mulheres, né? No tempo de Jesus, as ideias gregas, incluindo, né, ideias sobre as mulheres, deixa eu colocar o olho, tinham se infiltrado gradualmente na cultura judaica. Apesar dos escritos antigos do Testamento dizerem ao contrário, no relato da criação em Gênesis, Deus cria os seres humanos como macho e fêmea, dando-lhes igual estatuto de mordomia sobre a terra. Isso está em Gênesis, né, no capítulo 1, né, e os versículos de 26 a 30. E realmente, eu fui lá observar, né, em algumas Bíblias não está, mas é certo que sim, Deus igualou o homem e a mulher. Ao longo do Antigo Testamento, as mulheres têm igual acesso à lei de Deus e são igualmente responsáveis por cumpri-la. No Antigo Testamento existem várias mulheres excepcionais, né? Mas nós vamos nos ater hoje às mulheres mais que tiveram próximas do Cristo, né? Opa. Então, aí, né, no Livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala sobre a lei das igualdades. Esse capítulo tem uma parte que fala sobre a igualdade do homem e da mulher. E aí o Kardec pergunta, né, para os espíritos, né? Em primeiro lugar, ele pergunta, né, se o homem e a mulher são iguais. E a espiritualidade responde que sim. E aí ele pergunta, né, de onde procede a inferioridade moral das mulheres em certas regiões, em certos países. Né? Em certos países, a mulher não tem valor nenhum. Né? Como os nossos irmãos lá do Oriente Médio, por exemplo. Né? Então, o Kardec pergunta, né, de onde procede isso? Aí, os espíritos respondem, do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade entre homens pouco adiantados do ponto de vista moral. A força é o direito. Então, assim, nós estamos hoje em 2025, no ano de 2025, e a gente ainda vê esse tipo de dominação, não é? Óbvio que as mulheres lutaram bastante, estão lutando bastante, estão conseguindo bastante, a duras penas. Mas a gente tem visto muito, ainda, a mulher colocada em posição inferior. E a mulher não pode aceitar isso. Não é? Porque Deus deixou isso já em primeiro plano, a igualdade. Nós, aqui no Espiritismo, vemos o ser como um ser que não tem sexo, não é? O espírito, ele não tem sexo. Porém, não é? Deus parece que colocou alguma coisa a mais na mulher. Então, eu acho que isso é o medo do homem, né, dominador desde o princípio dos tempos. Então, esse medo, né, do dominador, porque sabia que esse ser é muito mais avançado e adiantado.
é um ser muito mais adiantado do que todos nós homens, não é? Então aqui o Emmanuel, né, do livro Caminhos de Volta, né, a psicografia do nosso querido Chico, ele coloca, né, homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida, e ambos análogas características de imortalidade, nos dois, os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida. Olha que importante isso. Com ela, a repetição do berço nos prodígios do renascimento. Não é o que ele quer dizer com isso, né? A mulher tem a chave da entrada nossa na vida, porque só ela pode conceber um filho. Só ela pode conceber. E por que isso? Porque quando Deus, né, criou o homem e a mulher, ele colocou como se fossem fazer é uma engrenagem. Eu acho que sempre a visão de Deus é uma engrenagem, né? Cada um de nós aqui tem uma aptidão. Então, o homem e a mulher, nessa época, o homem ele tem a força física muito mais avantajada que a mulher. Então, por isso, né, um dos motivos da dominação do homem sobre a mulher é essa questão da força física. E sempre querendo dominar, sempre querendo conquistar e sempre querendo se sobrepujar sobre a mulher. E não só sobre a mulher, né? Ele sempre está querendo conquistar mais do que realmente é necessário. Então, Deus criou este ser maravilhoso que é a mulher, que dá para nós a oportunidade de estarmos nascendo e renascendo quantas vezes forem possíveis. Então, eu acho que a reflexão que fica muito para a gente sobre essa questão é nós, homens, principalmente, começarmos a olhar a mulher de uma forma completamente diferente daquilo que nós fomos criados, né? Nossa geração, na minha geração, né? A gente foi criado porque o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, né? O homem tem que sempre ir à luta. Tá certo. Até no Livro dos Espíritos, eles falam que a função da mulher é cuidar, não é só cuidar do lar, mas cuidar das partes inteligentes. Eu não estou chamando os homens de burros, hein? Cuidar da inteligência. Porque, vamos e venhamos, né? Quem é que comanda os lares hoje em dia? De todas as formas. Esses dias eu vi o Papa Francisco falando, né? Que a mulher controla tudo. E ele falou, e realmente controla. Mas o que ele quis dizer, né? A mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é psicóloga, ela é amiga. Então, ela tem que se desdobrar nesses montes de funções, né? E muitas vezes, o homem, ele muitas vezes não consegue enxergar isso, entendeu? Deixa eu me secar aqui, seu Luiz. Seu Luiz, obrigado aí por ter ligado, viu? Eu e meus paninhos, seu Luiz. Então, né? Então é isso, né? O homem ele precisa começar a enxergar a mulher de uma outra forma. Nós, homens. E aí, né? Como nós somos muito rebeldes, né? E precisou que Jesus viesse para mostrar para a gente a força dessas mulheres, né? No meio de toda a distorção da intenção original de Deus para as mulheres, surge um novo mestre, o rabino chamado Jesus de Nazaré. O que sabemos sobre o relacionamento de Jesus com as mulheres? Será que partilhava das opiniões da sua cultura? Vamos ver alguns dos seus encontros com mulheres, né? Antes de passar ao próximo passo, você vê o olhar de Jesus. Jesus, é como ele disse, né, em um dos evangelhos, que ele não veio trazer
né, a paz, ele veio trazer a espada. E não é a espada, não é ao pé da letra a espada bélica, a espada que corta, que domina, como muitos, né, dos próprios doutores da lei não entenderam essa passagem. Então, o que ele quer dizer? Tudo aquilo que causa um furor, uma mudança, tudo aquilo que tira você da zona de conforto, essa é a espada do Cristo. Jesus é o próprio que veio, né? Ele não veio destruir, como ele falou, a lei de Moisés. Ele veio para dar cumprimento às leis, mas da forma como Deus realmente gostaria que fizesse. Então, nós, homens dominadores, nós acabamos levando isso para um outro lado. Nós levamos essa questão para outra situação, não é? E aqui, né, tem essa passagem de Jesus, né, muito conhecida, né, da mulher do fluxo de sangue, né? Deixa eu só tomar um pouquinho d'água aqui. Então, a mulher do fluxo de sangue, né, cerimonialmente impura, devido à hemorragia crônica, a mulher toca na ponta do manto de Jesus. Aí ele fala: minha filha, diz-lhe Jesus ternamente, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui Jesus, ele está dando para essa mulher um empoderamento, e ele está quebrando um dogma colocado naquela época, de que a mulher, quando estivesse no seu período menstrual, estava impura. Agora, você imagina, se essa mulher estaria impura uma vez por mês, imagina essa mulher de 12 anos. Essa mulher estava no ostracismo da sociedade, estava apartada da sociedade. Ela estava colocada, sempre relegada, a ser um nada, alguma coisa nenhuma. Tanto que quando ela toca no manto de Jesus, e não é bem no manto, né, naquelas franjas que os mestres colocavam, né, que até faz parte da lei de Moisés. E aquilo também tem um simbolismo, o porquê que ela tocou naquela franja. Exatamente pedindo o perdão e a misericórdia. Por tanto tempo, ter ficado longe de Deus. Essa questão de 12 anos que ela estava hemorrágica, ela estava apartada de Deus. Esse é o simbolismo. Então, quando ela toca, Jesus percebe, ele falou: opa, saiu virtude de mim. Alguém me tocou. E aí ele pergunta quem que tocou, e ela se apresenta, e ele dá esse empoderamento para ela depois. Ele falou isso, né, minha filha, a tua fé te salvou. Como ele falava sempre para todos, né? Então, aí, né, eu sempre observei, estudando Jesus, né, essa questão de como Jesus, para quebrar esse paradigma, ele utilizou várias mulheres passaram pela sua vida, né? E tem a Joana de Cusa, que era esposa, né, de um intendente do imperador Antipas. E essa mulher, ela tinha um problema muito grave, sério, com o marido, né? Ninguém tem problema com o marido, né? Então, ela tinha assim, por quê? Porque ela já professava a fé do Cristo. Ela foi ouvir Jesus e ela se encantou com Jesus. E o marido dela, ele cultuava vários deuses e não aceitava que ela cultuasse o Deus, né, que Jesus, o Deus único também. E aí, ela, né, consternada, tudo, foi procurar Jesus. E, chegando até Jesus, ela expõe todos os seus problemas com o marido, né, que ela não aguentava mais, que ela queria largar do marido para seguir o Mestre Jesus, né? E aí Jesus senta com ela,
e conversa com ela, falando para Joana: Joana, se ele te irrita, tenha calma. Se você se incomoda com ele, procure olhar o lado bom dele, mas não deixe ele para me seguir. Né? Muitos poderiam dizer assim: caramba, Jesus está falando para ela, como a gente vê nos dias de hoje, muitos casamentos, né, difíceis, né? Muitos casamentos difíceis, muitas famílias até destroçadas por o casal não se coadunar, né? Então, mas Jesus aqui, neste caso, ele estava querendo que ela demonstrasse, porque aquele homem, como nós estudamos aqui no Espiritismo, era alguém que ela tinha que resgatar alguma coisa. E aí ela começou, ouviu Jesus e começou a olhar o marido com outros olhos. Começou a olhar o lado bom do que ele tinha. E passa-se o tempo, né? E ela fica grávida, tem um filho com ele. Depois, ele entra em situação de dívidas e, por um tempo depois, ele acaba falecendo. E aí ele morre. E aí, para uma mulher ficar sem o marido, né, nessa época, e ela muitas dívidas, né, ela, mesmo assim, ela não esmoreceu, ela lembrou do Cristo e sabia que tinha o filho para cuidar. E mesmo com as dificuldades, ela conseguia ajudar o máximo de pessoas possíveis que aparecia para ela. E nunca negou o Cristo, até o fim da sua vida. Porque ela, por não negar o Cristo, foi colocada para ser queimada na fogueira. E aí tem um detalhe muito forte, né? Muito grande, muito forte, que eu acho bem difícil, eu acho que para todos nós. Eu acho que é você ter uma fé muito grande e ter o amor do Cristo dentro de você mesmo. Porque na hora do flagelo, em que ela estava para ser queimada, ela estava junto com o filho do lado. E além de queimar, eles açoitavam, tanto ela como o filho. E falavam, os algozes falavam para eles: abjura do nome de Jesus. Abjura e você fica livre. E ela falou que não. E o filho gritava: mãe, abjura, eu não aguento mais, abjura. Mas ela ficou firme com o Cristo. Eu acho que muita gente tem filho aqui. Eu não tenho filhos, mas ajudei a criar muitos. E tenho filhos do coração. E eu fiquei, quando eu li essa passagem, né, esse está no livro do Humberto de Campos, o Boa Nova, falando sobre Joana de Cusa, porque isso não está nos evangelhos da Bíblia, né? E aí ela fica firme e fala para o filho: aguenta, porque nós iremos conseguir coisa muito melhor, não abjurando Cristo. E aí, nos últimos momentos, em que ela estava já desfalecendo, ela sente uma mão no seu ombro e fala: Joana, estou aqui. Era o Cristo Jesus. Ele veio buscar ela pela honestidade dela, por ela não ter negado Jesus. E aí eu fico imaginando, essa parte eu acho que é a imaginação minha, viu? Não é do livro, não. Que eu acho que ela chegou do outro lado e falou para o filho dela: tá vendo como foi bom a gente ter aguentado? Porque olha só quem veio buscar a gente, o próprio Jesus. Então, por isso que eu coloquei que essas mulheres são expressões do amor de Jesus. Porque quem que tem um amor desse? Aí você pode até falar para mim: Genival, isso não é amor, isso é fanatismo. Mas eu gostaria de ser um fanático por Jesus. No caso dela, não. É Jesus Cristo que estava ali. Fanatismo é quando eu fico fanático, por exemplo, o seu Luiz. Eu sou fanático pelo seu Luiz. O seu Luiz é um ser humano. Eu não posso ser fanático pelo seu Luiz, porque ele é falho. Jesus, não.
E nesse caso não é fanatismo, é amor. É amor, é a expressão do puro amor de Jesus. Né? E Joana, né? Hoje em dia, né, a gente sabe que ela é a mentora do Divaldo Franco, né? Então ela já passou por várias encarnações e hoje ela é a mentora, né, do Divaldo. E aqui, né, Jesus, essa passagem do Jesus com a mulher samaritana. É interessante, né? Porque essa mulher foi a primeira pessoa que Jesus falou para ela que ele era o Messias. Ele afirmou que era o Messias pela primeira vez em público para essa mulher samaritana. Todo mundo deve ter o conhecimento de que os judeus e os samaritanos viviam em guerra, né? Não se davam. E aí você fala, aí entra aquela questão que eu falei que Jesus não veio trazer a paz e a espada. Por quê? Né? Por uma samaritana. E aí entra outra fala de Jesus, porque os sãos não precisam de médico. Então quem estava apartado das leis divinas, não pela questão judeu-samaritano, mas das leis de Deus. Os samaritanos, eles cultuavam outras coisas, outro Deus. E então, ele trouxe para aquela mulher samaritana uma das coisas mais improváveis seria Jesus abrir que ele era o Messias para uma samaritana. E foi uma passagem que ele teve na Samaria, foi justamente através dessa mulher que ela ficou tão feliz quando Jesus colocou para ela que ele era o Messias, né, que ele era o Messias e que ele estava ali, né, ele veio para salvar quem tinha que ser salvo, que ele veio ensinar. Na realidade, Jesus, ele não veio salvar, ele veio ensinar para a gente o que era o amor. E ele enxergava o amor dentro dessas mulheres, em primeiro lugar, e de todos, homens e mulheres. Mas por que falar para essa samaritana, não é? É um caso a você pensar. Então, eu acho que assim, Jesus sabe, né, da potencialidade e da potência da mulher. Por isso, esse empoderamento, né? Tem mais uma primeira coisa, né? Jesus, né? Depois de ressuscitar, ele aparece para quem? Maria Madalena, Maria de Magdala. Né? Ele aparece para ela. E aí você fala, poxa vida, Jesus tinha vários discípulos, né? Até uns mais queridos, como João. João era muito querido de Jesus. Mas por quê? Por que Maria de Magdala? Eu acredito que exatamente é mais uma quebra de paradigmas. Porque o que Maria de Magdala fazia naquela época, que era uma cortesã dos soldados romanos, ela era tratada que nem a mulher do fluxo de sangue, eu acho até pior, né? No meio dos apóstolos, principalmente, eles não aceitavam Maria de Magdala. E ela também, né? Isso também está no livro Boa Nova, não tem nos evangelhos. A conversa que ela foi ter com Jesus, da mesma forma como Nicodemos foi ter uma conversa com ele, né? E Jesus, quando ela chegou na casa de Pedro, Jesus estava sorrindo esperando ela. Ele estava sorrindo e ela achou já aquilo máximo. Ela falou assim, nossa, achei que eu ia ser mal recebida. E aí ela expõe todo o problema dela, né, que ela queria mudar e tudo mais, né? E ela já tinha ouvido Jesus falar, por isso que ela sentiu essa vontade muito grande de falar com Jesus. E também, uma fofoca espírita, aquela passagem de uma mulher que
lava os pés de Jesus com um perfume caríssimo de nardo, era Maria de Magdala. Humberto de Campos deixa isso bem claro. Os estudiosos hoje podem até não aceitar, mas foi após esse encontro, né, dele com a Maria de Magdala, né, ele expondo para ela o que ela deveria fazer, e ela preocupada: mestre, mas e depois que o senhor se for, como vai ser? Aí ele falou: não, continua. E ela, né, muito preocupada de não ter feito muita coisa, né, pelo Evangelho, por nada, ela coloca, né, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor divino, que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados, para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E Maria de Magdala foi conhecida por justamente cuidar desses nossos irmãos, né? E ela também, por estar muito tempo em contato com eles, acabou, né, se contaminando com a lepra. E ela faleceu, né, desta doença. Porém, quem estava lá para recebê-la? Depois, o Cristo. O próprio Jesus estava lá, porque ela passou muito tempo ajudando essas pessoas, que também ela via como iguais a ela, que eram colocados de lado no ostracismo. E olha só o amor dessa mulher. Olha só quanto amor que ela denotou a essas pessoas, apenas por uma conversa que ela teve com Jesus. Veja bem, né, como Jesus conseguia enxergar isso, né? Lógico, ele é o mestre. Mas ele colocou essas mulheres nesta situação justamente para poder empoderar essas mulheres. Até que hora que eu tenho? 10 minutos. Tá bom. Ah, tá no máximo do máximo. Não, eu já estou acabando. No máximo, tá bom. Então, né, eu gosto muito da questão de Maria de Magdala. Por quê? Porque o Emmanuel, ele fala que essa foi a maior convertida, uma das maiores apóstolas que Jesus teve. E ele compara ela com Paulo, não é? Porque Paulo, ele era casto, ele não tinha prazeres, vícios, e ela não, ela vinha. Os 7 demônios, entre aspas, que estavam com ela, quando Jesus tirou esses demônios dela, eram obsessores da luxúria, da bebida, do sexo. Então, assim, para essa mulher conseguir se converter era muito mais difícil, porque era uma coisa da carne que ela passava, e ela se converteu, né? E ela também, né, depois que Jesus, né, desencarnou, Jesus ressuscitou, ela foi realmente, os apóstolos não quiseram saber dela, ela ficou sozinha, porque era um preconceito muito grande, mesmo com os ensinamentos do Cristo. Veja como as mulheres são muito mais sensíveis a esse amor que Jesus veio trazer. E aqui, né, a maior de todas, né, a mãe de Jesus. Aí, mais uma vez, mais uma primeira coisa que foi uma mulher que fez. O primeiro milagre, né, o pessoal fala milagre, né, mas foi a manifestação mediúnica, eu falo, né, de Jesus, de transformar água em vinho, foi um pedido de sua mãe. Eu acho que foi mais uma ordem, né, Neuza? Vamos ser realistas. Lógico, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, né, e essa fala de Maria ecoa até hoje nas nossas cabeças, né?
façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Quando falaram para pegarem as tinas d'água e colocarem lá, e Jesus, façam tudo o que ele mandar. Então, veja bem, e outra coisa, uma curiosidade interessante, se a gente já parou para pensar, Jesus, ele transformou a água em um dos melhores vinhos que o mestre-sala do casamento falou que ele tinha tomado. E o que nós devolvemos para ele? O vinagre na cruz. No início do seu trabalho mediúnico aqui na Terra, foi transformar a água em vinho, ajudar a um amigo, e o que nós fizemos? Demos para ele tomar vinagre, no madeiro. É uma coisa para a gente pensar, não é? Não é para a gente ficar se martirizando, mas é para a gente reconhecer, né? Puxa vida, as pessoas me trazem o melhor, e o que eu estou dando para elas? Né? Um amigo me traz algo de bom e eu traio o meu amigo. É algo a se pensar muito forte, não é? E aqui, né, aí, né, depois de que Jesus, né, foi assassinado, né, crucificado, né, Maria foi morar juntamente com João, né, que ele falou, né, mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. E João não abandonou. Foi na cidade de Patana. Ela foi morar com ele lá, e ela fazia, o que eu entendi, né, do que o Humberto de Campos traz, o atendimento fraterno. E falava de Jesus para as pessoas. E ajudava também, né? Eu acho que ajudava aqui que nem o Gésimo, né, com cesta básica, atendimento fraterno, provavelmente até um passe. Não é verdade, Neuza? Então, e ela não abandonou o trabalho do Cristo. E outro detalhe interessante, né? Ao desencarnar, Maria, segundo Humberto de Campos, ela devia estar com uma saudade gigantesca de Jesus, né? Se viu seu filho morrer na cruz, devia estar com a saudade dilacerante, né? Mas o que Maria fez quando desencarnou e Jesus veio primeiro prepará-la, e aí ela desencarnou depois de alguns dias. E aí o primeiro pensamento dela, sabe qual foi? Aqueles irmãos que falavam do Cristo e que estavam na prisão sofrendo, que seriam comidos pelos leões. E ela vai visitar, e tem uma moça muito chorosa, e ela chega perto dela e fala no ouvido dela: minha filha, canta. Canta. E aquela emoção de Maria para com aquela moça, foi daí que veio essa coisa dos cristãos, quando iam para o martírio, iam cantando. Então, é uma expressão de amor gigantesca ou não é? Porque ela podia muito bem querer ver Jesus, e ela não foi. Ela foi ver as pessoas que estavam, todos aqueles que estavam sofrendo pela palavra do Cristo, pelo que eles estavam levando do Cristo. E aqui, né, para encerrar, essa passagem está no livro Lázaro Redivivo, que ele denota exatamente o amor que Maria, né, tinha pelo Mestre e o ensinamento, né? Houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo do seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu. Encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma, e para compreender-lhe a sobrevivência bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Seu filho, o amor de sua vida, poderia acaso morrer? E, embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte.
que é o que o Espiritismo vem ensinar para nós, através do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. A morte não existe. Nós continuamos. Nós iremos voltar. Nós vamos reencontrar aqueles que amamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma reflexão justamente do amor que as mulheres têm, muito mais essa coisa sensível que o Mestre colocou, que Deus já sabia lá no começo, que elas poderiam trazer para nós o que é de melhor. Então, nós sejamos a engrenagem, um funcionando com o outro, não um se sobrepondo ao outro. Nos nossos lares, essa coisa, quem manda na sua casa? Não tem que ninguém mandar. Nós temos que termos acordo. Temos que acordar com tudo que nós fazemos. Então, respeitemos as nossas mulheres. Coloquemos ela realmente num pedestal, mas não para ficar orando. Vamos ajudar ela nas tarefas da casa. Por tudo isso que eu já falei que ela é, mãe, psicóloga, filha, irmã. Vamos ajudar mais nossas mulheres. E eu encerro fazendo uma prece de agradecimento. Gratidão. Gratidão a todas as mulheres. Às mulheres mães, às mulheres esposas, às mulheres irmãs, às mulheres psicólogas, a todas as mulheres que amam. Gratidão por me dares a vida, por estarmos aqui, reencarnados, através do seu ventre querido e maravilhoso, berço do amor de Jesus. Gratidão a todas as mulheres, aquelas que estão presas em corpos masculinos, mas sentem-se mulheres, que me tornam menos intolerante, mais tolerante, e que faz com que eu respeite mais as mulheres que habitam dentro do ser de cada um. Gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigado.